Olá, minha gente, começa agora mais um Paulo Pacioli Entrevista. Hoje, recebendo a visita da musicoterapeuta clínica Márcia Godinho. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, Olha, é um Paulo. prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. O prazer é meu. A Márcia, desde criança, começou seus estudos de música e quando conheceu a musicoterapia, começou a investir nessa parte de saúde, né? Ela é musicoterapeuta clínica, mestre em filosofia e ética, especialista em envelhecimento e saúde do idoso, professora nos cursos de pós-graduação em Niterói de psicomotricidade e na Bahia de musicoterapia. Márcia, Oi. o que é verdadeiramente musicoterapia? Bom, eu posso falar assim de uma forma mais leiga ou um pouco mais dinâmica. Sim, até A para mu- o público de casa poder ter uma noção maior, né, do que... Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que musicoterapia é uma questão didática, mas musicoterapia é o uso da música como objeto intermediário da relação do terapeuta com o paciente Perfeito. ou o cliente. Aí existem várias especialidades dentro da própria musicoterapia. Sim. Eu acho que a musicoterapia, quando começou, ela tinha um propósito, parece que foi depois da guerra, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, né? É verdade. Na realidade, a música como utilização terapêutica, ela já existe desde a Grécia Antiga, Sim. né? Mas a questão no pós-guerra, começaram aqueles pessoas que retornavam da guerra com muitos traumas, começou-se a utilizar música nos hospitais. Ah, E interessante daí isso, né? começou a surgir o profissional musicoterapeuta. Sim, sim. E ela nasceu na junção de outros profissionais também, tinha um musicoterapeuta, um músico, era um psiquiatra, eu estava lendo mais ou menos sobre essa... Isso, né? Música, psiquiatria, os hospitais psiquiátricos, os hospitais dos egressos da guerra, né, com muitos traumas. Então, começou a perceber que a música era uma grande forma de terapia para essas pessoas. Muito pros seus interessante traumas. isso, né? Márcia, quando e como começou o teu interesse pela musicoterapia? Porque eu sei que você estudou música desde pequena, sei da sua história um pouco. Como é que veio esse clique para musicoterapia? O que te levou para isso? Bom, quando a gente começa a estudar, a gente sempre quer uma profissão que a gente acredita que só existe aquela. Ou medicina, engenharia, né? Sim, sim. Ou arquitetura, professor de matemática e assim vai. O que era musicoterapia? Então, no fundo, eu percebi em mim, eu estudei piano, me formei em piano clássico, que eu amava música, mas eu também gostava muito da ciência. Sim. Então eu comecei a querer alguma coisa que unisse arte e ciência. Sim. E a musicoterapia é isso. Ah, tá. Então, quer dizer, você enfocou mais esse lado, né? Como eu disse no início, da saúde, né? Dessa Exatamente. coisa de... né? E o seu lado artístico, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Na sua especialização, você optou pelo idoso. O que você pode dizer sobre essa especialidade, né? Da saúde do idoso? Que resultados tem? O que você pode falar pra gente sobre isso? Como eu te falei, né? Na musicoterapia você tem musicoterapia na área social, musicoterapia para deficientes interessante. mentais, musicoterapia em deficiências sensoriais. E eu optei por musicoterapia em geriatria e gerontologia, Sim. que são os estudos, a gerontologia é o estudo natural dos processos naturais de envelhecimento, Sim, e a sim. geriatria seria o estudo das doenças provenientes do envelhecimento. Sim. E a musicoterapia na área da geriatria e gerontologia, ela vai trabalhar com essas duas vertentes, com as doenças interessante. provenientes do envelhecimento e também com o envelhecimento natural. Certo. E que resultados você já tem esse tempo de carreira grande assim? O que você pode dizer de curiosidade para o nosso público de casa? Bom, nessa área eu já tenho 32 anos de prática. Pouquinho, né? Um Pouquinho. pouquinho. Mas também comecei cedo. Com Comecei certeza, cedo, com né? certeza. E a primeira coisa que, quando eu comecei a pensar em trabalhar com envelhecimento, com a pessoa idosa, foi começar, eu acho que, aliás, não só o musicoterapeuta, mas os profissionais que trabalham na área do envelhecimento, é muito importante você começar a se interrogar sobre o seu próprio envelhecimento.
Interessante isso. Como é que eu estou envelhecendo? Como é que eu estou vendo isso, né? Sim. Aí tem um fragmento filosófico de L'Europeu que diz que um velho nunca se sente velho. A velhice é uma realidade minha que os outros sentem. Os outros é que são a minha velhice. Interessante, bonito isso aí. Muito então, interessante isso. Eu acho que essa junção da arte, da ciência e da filosofia fazem a clínica musicoterápica. Interessante. Bem, achei muito interessante o pessoal de casa para refletir, né? Aliás, refletir é para isso. A gente tem que. A gente pensa que nunca vai ficar velho. A juventude é eterna, né? Assim, e a música, na realidade, ela percorre a sua vida, o seu envelhecimento. A música envelhece com você. Só que a música da sua infância sempre será a da sua infância. Sim. Né? Então você sempre terá todas as músicas dentro de você. A música da infância, da juventude, da adolescência, e acho que da fase adulta. Esse é o caminho que eu acho que, de repente, não sei, me corrija se eu estou errado, o processo terapêutico, você com essas informações que você tem da infância, da adolescência, eu acho que você pode fazer uma leitura do paciente sobre isso, né? Corretamente. Isso já está dentro da entrevista que você vai fazer com a pessoa que virá a ser seu paciente, a entrevista musicoterápica, onde você vai trabalhar com a história sonoro-musical pregressa da pessoa, até os dias atuais. Que interessante, muito bom isso, muito, né? Lindo também. Muito bom, muito bonito, muito bonito. Me diz uma coisa, com uma agenda lotada que eu sei que você tem, porque Márcia tem uma pessoa assim chamada para dar cursos, enfim. Eu estava descobrindo, olhando lá o seu release, que você tem um movimento musical, agora o outro lado da Márcia, o lado artístico. Me conta sobre isso, fala só um pouquinho sobre isso. Eu acho sempre muitas coisas. Sim. Eu acho que um bom terapeuta, ele deve ser terapeutizado. Então eu fui musicoterapeutizada. Mas antes de fazer musicoterapia, todo musicoterapeuta tem que saber música. Sim, verdade. Então todo musicoterapeuta ele tem que dominar a linguagem musical. E no decorrer da minha vida, eu nunca deixei de fazer música. Interessante. Porque a música, para mim, é o que me auxilia no meu próprio entendimento como pessoa, como sujeito. Sim. Aí eu canto num grupo vocal. Nossa musicoterapeuta é também cantora. Fala um pouquinho sobre isso. Grupo vocal Boca que Usa, que é daqui de Niterói. Sim, muito bom, muito bom. Então eu separei umas imagens, aliás, uma imagem da internet, e eu vou pedir agora para rodar o VT. Vamos assistir um pouquinho do Boca que Usa. Roda, VT. Isso aí, fantástico, muito bonito, Gostou? né? É muito interessante. E me diz uma coisa, quanto tempo você está no Boca que Usa? Eu sou uma das fundadoras. A gente chama nós somos os dinossauros, alguns de nós lá, do Boca que Usa, é um grupo vocal de música erudita, daqui de Niterói, né? A origem é aqui, desde 1997. Que legal. Só que agora em 2014 nós fomos para um dos maiores festivais de música coral da Europa e ganhamos as 2 medalhas de ouro em 2014 em Calella, em Barcelona, na Espanha. Sim. Os 2 primeiros lugares, tanto em música sacra como em música erudita. Que legal, muito bom. Isso aí, fantástico. Foi muito Márcia, chegamos no final da nossa entrevista. A câmera e os microfones são seus. Você queria falar? Uma coisa que você falou sobre o envelhecimento, né? Eu chefio o setor de musicoterapia da Casa Gerontológica da Aeronáutica, lá na Ilha do Governador. E como musicoterapeuta, uma mensagem que eu quero deixar é que a música é a ponte por onde transita as memórias. E é a partir dessa ponte que você consegue chegar à pessoa que precisa de ajuda. Isso aí. É isso. Quanta mensagem, hein? Quanta mensagem para você em casa pensar e refletir. Márcia,
Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui. Para mim foi uma alegria. Foi muito bom, acho que muito esclarecedor para o pessoal de casa. E vamos fazer um convite aí para um próximo programa, né? Daqui a pouco para você voltar aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tá certo? ótimo. Minha gente, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta no próximo Paulo Pacioli Entrevista. Até lá.